Salve família, vamos para mais um vídeo dessa sexta-feira, 4 de março de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado e deixe seu like no vídeo. Para essa sexta-feira separei 15 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto no final do vídeo. Temos jogos aqui pelo Campeonato Dinamarquês, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e demais campeonatos. Começando aqui pelo Campeonato Dinamarquês, na partida entre Midtjylland e Viborg. Na classificação, o Midtjylland vem na segunda colocação com 36 pontos, enquanto o Viborg vem na oitava colocação com 23 pontos em 19 partidas, restando apenas 3 partidas para acabar essa fase de pontos do Campeonato Dinamarquês. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Midtjylland venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.70 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gol. Ou se você preferir pegar um palpite de Midtjylland para vencer, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Midtjylland, o Midtjylland venceu 2, Viborg venceu 2 e houve aqui um empate em 0-0. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gol, ou se você preferir pegar Midtjylland para vencer. Agora passando aqui pela Superliga da Turquia na partida entre Yeni Malatyaspor e Adana Demirspor. Na classificação é o quinto colocado com 45 pontos contra o último colocado com apenas 17 pontos em 27 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, a equipe mandante venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 3.75 para a equipe da casa, 1.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 4 delas bateram, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pela Bundesliga 2, segunda divisão, na partida entre Darmstadt e Heiden. Na classificação, é o segundo colocado com 44 pontos contra o sétimo colocado com 39. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Heiden venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.85 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos bateu 2,5 em 3 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gol. Agora voltando aqui pela Superliga da Dinamarca na partida entre Copenhague e Randers. Vamos ver aqui na classificação geral, é o primeiro colocado com 39 pontos contra o sexto colocado com 29. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 derrotas, vem jogando muito mal a equipe do Randers. No último jogo entre eles, o Copenhague venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.72 para a equipe do Copenhague. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Copenhague para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Copenhague venceu 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Anders venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Copenhague. Copenhague venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui Copenhague para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Excelsior e Den Bosch. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Excelsior vem na terceira colocação com 52 pontos. Em 28 partidas, a equipe do Excelsior marcou 60 gols, uma média de 2 gols marcados por partida e sofreu 39. A equipe do Den Bosch vem na 15ª colocação com 27 pontos, marcou 27 e sofreu 48. Nos últimos 5 jogos em casa, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Excelsior, vem de 3 vitórias seguidas.
A equipe do Dembosch vem de um empate e 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Excelsior venceu fora de casa por 5-0. A odds abriu aqui a 1,40 para a equipe do Excelsior, que acredito que vence essa partida, mas para esse jogo vou deixar aqui um palpite para vocês, como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Geralmente aqui bate acima de 3 gols e meio nos últimos 5 jogos entre eles. Também bateu aqui acima de 3 gols e meio em 4 oportunidades. Se você quiser pegar um palpite mais arriscado, acima de 3 gols e meio. Ou também vou deixar aqui para vocês, galera, como segunda opção de aposta, Excelsior para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa. O Excelsior venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Dembosch jogando fora de casa empatou 2 e perdeu 3. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Excelsior. Excelsior venceu 3 e empatou 2. O Dembosch vem jogando muito mal nos últimos jogos. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar Excelsior para vencer. Agora passando aqui na partida entre Remond e Eindhoven, vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Eindhoven veio na quarta colocação com 50 pontos, marcou 50 e sofreu 31. A equipe do Remond vem na última colocação com 21 pontos, marcou 27 e sofreu 47. No último jogo da equipe do Remond, jogando fora de casa, venceu a equipe do Emmen, que é o segundo colocado atualmente no campeonato holandês. A equipe do Remond surpreendeu jogando fora de casa, venceu por 2-1. A equipe do Eindhoven no último jogo venceu fora de casa a equipe do João Gazé por 3-1 e vem na sequência de 5 vitórias seguidas a equipe do Eindhoven. No último jogo entre eles, o Eindhoven venceu em casa por 3-2. Agora um detalhe interessante aqui, galera, nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Remond, o Remond venceu 4 e empatou 1, então não vejo muita facilidade para a equipe do Eindhoven, mesmo com todo o favoritismo. E jogando fora de casa, a equipe do Eindhoven vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vou deixar aqui um palpite para vocês, galera, de uma possível zebra. Você pode também arriscar um possível zebra, mesmo com todo o favoritismo da equipe do Eindhoven, que nos últimos 5 jogos vem na sequência aqui, galera, fora de casa, vem na sequência de 3 vitórias seguidas. E nos últimos 5 jogos, jogando dentro e fora de casa, a equipe do Eindhoven vem de 6 vitórias seguidas. No último jogo que a equipe do Eindhoven perdeu, foi para a equipe do Almeria, jogando fora de casa por 2-0. Mas a equipe do Remond já provou que jogando em casa contra a equipe do Eindhoven, geralmente dá bastante trabalho. Venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui um possível zebra para vocês, tá? Fazer seu investimento. Abriu aqui a 4.0. Lembrando que o Remond no último jogo, jogando fora de casa, venceu a equipe do Emmen por 2-1. Essa odd aqui, galera, estava altíssima, pagando 13.0, beleza, galera? Então eu vou deixar aqui uma possível zebra para vocês. Nessa partida entre Remond e Eindhoven, abriu aqui a 4.0, deixar aqui Eindhoven para vencer. Agora passando aqui na partida entre Roda e Dordrecht na classificação. O Roda vem na 8ª colocação com 43, enquanto o Dordrecht vem na 18ª colocação com 25. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota, 3 empates e uma vitória. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No último jogo entre eles, o Roda venceu fora de casa por 5-2. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Roda venceu 4 e empatou 1. A odds abriu aqui a 1.25 para a equipe do Roda, 12.0 para a equipe do Dordrecht. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar Roda para vencer. Agora passando aqui da partida entre Venlo e Volendam, na classificação é o primeiro colocado com 62 pontos, marcou 62 e sofreu 31. A equipe do Venlo vem na 10ª colocação com 36 pontos, marcou 37 e sofreu 38 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Volendam venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 3.60 para a equipe da casa, 1.95 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Venlo, ambas marcam em todas as oportunidades.
A equipe do Volendam, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Bundesliga, a divisão principal, na partida entre Arminia Bielefeld e Augsburg. Na classificação é o 14º colocado contra o 15º colocado, um confronto direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Augsburg. A odds abriu aqui a 2.45 para a equipe da casa, a 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Augsburg fora com empate, vejam uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 3 jogos entre as equipes, na casa do Arminia, o Augsburg venceu em todos os jogos. Você pode pegar quem fora com empate, se você preferir. Ou você pode pegar Augsburg para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Arminia, vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Augsburg vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mas nos jogos diretos entre as equipes, o Augsburg venceu em todos os jogos. Você pode pegar quem fora com empate, para botar na tripla ou numa quadra. Ou se você preferir, pegar acima de 1 gol e meio como segunda opção de aposta. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Inter e Salernitana, é o terceiro colocado com 55 pontos. A equipe do Salernitana vem na última colocação com apenas 15 pontos somados, marcou 20 e sofreu 56. Nos últimos 5 jogos da equipe da Inter vem jogando muito mal, vem de 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Salernitana vem na sequência de 4 empates seguidos e 1 derrota. No último jogo entre eles, a Inter venceu fora de casa por 5-0. A odds abriu aqui a 1.16 para a equipe da Inter, que acredito que vence essa partida. Veja aqui essa odds muito baixíssima para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês, galera, na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Acredito na vitória da Inter também, mas mesmo assim vou deixar na linha de gols acima de 2 gols e meio. A Inter que vem jogando muito mal nos últimos 5 jogos, apenas empatou 3 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu apenas 2 e perdeu 3. A equipe da Salernitana venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo campeonato irlandês, na partida entre Shelbourne e Derry City. Na classificação, estamos apenas aqui na 4ª rodada do campeonato irlandês. A equipe do Derry City vem na 3ª colocação com 5 pontos. O Shelbourne vem na 6ª colocação com 4 pontos. Vamos ver aqui nos últimos 3 jogos pelo campeonato irlandês. O Shelbourne empatou 1, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Derry City empatou 2 e venceu 1. No último jogo entre eles, o Derry City venceu em casa por 2-0. A equipe do Shelbourne, que veio da 2ª divisão do campeonato irlandês, se não me falha a memória, subiu como campeão dessa 2ª divisão do campeonato irlandês de 2021. A odds vem aqui a 3.20 para a equipe do Shelbourne, que vem com muita moral para esse jogo. E Derry City abriu aqui a 2.15 e vou deixar aqui um palpite para vocês. Está investindo de ambas as equipes marcam. Vamos ver aqui nos últimos 3 jogos da equipe do Shelbourne, bateu ambas marcam em nenhuma oportunidade. A equipe do Derry City nos últimos 3 jogos bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui na partida entre St. Patrick's e Shamrock. Na classificação, o Shamrock vem na 1ª colocação com 6 pontos. O Shamrock, que é a equipe mais tradicional da equipe do campeonato irlandês. O St. Patrick's vem na 7ª colocação com 3 pontos. Nos últimos 3 jogos pelo campeonato irlandês, o St. Patrick's perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Shamrock perdeu 1 e venceu 2. No último jogo entre eles, o Shamrock venceu por 2-1 na disputa de pênaltis. No tempo normal foi 1-1 esse jogo. A odds abriu aqui a 3.60 para a equipe da casa, 2.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Vou deixar aqui Shamrock para vencer, mesmo jogando fora de casa. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre as equipes. O Shamrock venceu 3 e empatou 2. Vou deixar aqui Shamrock para vencer, por ser uma equipe mais tradicional, uma equipe mais bem qualificada do seu campeonato irlandês. Ou se você preferir pegar acima de 1 gol e meio. Agora pelo campeonato da La Liga, pelo campeonato espanhol, na partida entre Alavés e Sevilha.
Na classificação, o Sevilha vem na segunda colocação com 54 pontos, ainda sonha com a liderança do campeonato espanhol. A equipe do Alavés vem na 19ª colocação com 21 pontos em 26 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 2-2 na casa do Sevilha. A odds abriu aqui a 4,50 para a equipe do Alavés, 1,95 para a equipe do Sevilha. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir, galera, você pode pegar também uma possível zebra. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Alavés, o Sevilha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Alavés, que jogando em casa, vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Sevilha, que jogando fora de casa, não vem fazendo boas apresentações, perdeu 2 e empatou 3. Você pode pegar a casa com empate. Acredito também, galera, que esse jogo possa terminar em empate, pela circunstância das duas partidas, não, pela circunstância das duas equipes. Esse jogo pode terminar em empate. Você pode pegar aqui também um empate seco, que abriu aqui a 3,10. Mas pode pegar aqui também, galera, para dar na tripla, numa quadra, casa com empate, que também vai girar ali por 1,95, 2,0. Também é uma odds muito boa para você fazer seu investimento. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols, ou se você preferir, pegar a casa com empate. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Lorient e Lyon, na classificação, é o 10º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Lyon. A odds abriu aqui a 4,20 para a equipe da casa, 1,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Once Caldas e Deportivo Pereira pelo campeonato colombiano. Na classificação é o 5º colocado com 15 pontos em 8 partidas, marcou 10 e sofreu 6. A equipe do Pereira vem na 15ª colocação com 10 pontos, marcou 12 e sofreu 13 em 8 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Once Caldas, vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Pereira vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Pereira venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 1,75 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, ambas marcam apenas em 1 oportunidade. A equipe do Once Caldas nos últimos 5 jogos em casa ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Pereira jogando fora de casa nos últimos 5 jogos ambas marcam em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Ou se você preferir pegar uma possível zebra, Pereira para vencer também, veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Once Caldas, o Pereira venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Pereira venceu 4 e perdeu 1. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Ou se você preferir pegar Pereira para vencer, abriu aqui a 4,50. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui Midtjylland e Viborg acima de 1,5 gols. Você pode pegar aqui também, galera, na partida entre Inter de Milão e Salernitana acima de 2,5 gols. E você pode pegar aqui Alavés e Sevilha acima de 1,5 gols. Essa é a tripla, uma tripla apenas na linha de gols. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!